Olá, pessoal! Hoje eu passei exercícios para vocês e como semana passada eu não fiz muitos exemplos, hoje eu vim deixar um vídeo extra aqui que vai ajudar vocês bastante a fazerem os exercícios de hoje, né? Lembrando que recomendo muito que vocês assistam vídeos sobre arredondamento de números, tá? Para facilitar a vida de vocês na realização desse exercício, certo? Bem, a gente tá vendo uma parte de cálculos químicos que eu adianto logo a vocês. Ela vai ser presente no ensino médio de vocês daqui para frente de forma bem presente. Então, isso aqui é como se fosse a base do que vocês vão encontrar muitas vezes ao decorrer desse ano letivo, tá? Então, sempre que tiverem dúvidas, voltem para esse assunto de cálculos químicos. Hoje eu reservei 4 problemas para vocês, começando por esse aqui. O açúcar contém basicamente sacarose, que tem essa fórmula molecular aqui, e que a gente pode ver que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Substância vital para as muitas necessidades básicas. É metabolizada muito rápido pelo organismo e é altamente energética, né? E é altamente energética. Aí foram dados os dados de massa atômica, né? Coisa que eu não fiz no exercício que eu passei. Porém, vocês vão pegar daqui, da tabela periódica. Ou vocês também podem pegar dos exercícios que eu já fiz, né? Porque tem muitos elementos químicos que os dados de massa são usados com frequências, como carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Caso você precise pegar na tabela periódica, lembra que eles se encontram na parte de baixo de cada quadrado que contém as informações dos elementos químicos, tá bom? Bem, aí tem letra A e letra B. Calcule a massa molar da sacarose. Primeiro, vamos só fazer uma revisão da aula passada. Quando a gente fala de massa molar, a gente tá falando da massa presente em um mol de qualquer substância, tá? E a massa molar, ela é expressa em gramas por mol, tá? A unidade é gramas por mol. A gente também viu que quando a gente tem a massa molecular, a gente vai ter o que é equivalente à massa presente em um mol de substância, né? Então, para calcular a massa molar aqui, eu poderia também ter colocado calcule a massa molecular. A gente vai fazer o somatório das massas dos elementos químicos que compõem a sacarose. Então, vamos aqui. A fórmula é C12H22O11. Então, para fazer o cálculo da massa molar, eu vou ter que fazer o cálculo da massa molecular, tá? Bem, vamos pegar individualmente aqui para fazer o somatório, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. De acordo com os dados dessa questão, a massa do carbono é igual a 12, a do hidrogênio igual a 1 e a do oxigênio igual a 16, certo? Só que vocês têm que levar em consideração as quantidades que existem na molécula, na massa molecular. Desculpa, na fórmula molecular, tá? Na fórmula molecular eu tenho 12 átomos de carbono, 22 mols de átomos de hidrogênio e 11 mols de átomo de oxigênio. E eu tô falando isso porque a gente tem que lembrar que essas quantidades vão influenciar na multiplicação, né? Primeiro aqui, carbono, vou multiplicar 12 por 12. Hidrogênio, 1 vezes 22. E hidrogênio, 16 vezes
11. Vamos fazer essas continhas, né? 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4. 2 mais 2, 4, 1. Então, aqui, o total para carbono dá 144, tá? Hidrogênio, qualquer número multiplicado por 1 é igual ao número a ser multiplicado por 1. Então, no caso aqui é 22. E por final, 16 vezes 11. 16 vezes 11. Né? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ser igual a 176. Tá? O que é que eu faço agora? Lembra que no Enem vocês não vão ter calculadora não, viu? Se acostume a fazer conta de cabeça, porque vocês vão precisar, porque no Enem não tem calculadora, em concurso público também não tem calculadora. Eu concordo com isso? Não, mas infelizmente é como é, né? 4 com 2, 10. Desculpa, 4 com 2, 6. 6 com 6, 12. Vai 1. 4 mais 1, 5. Mais 6. Opa. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 7 com 7, 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, daqui, 3. 342 U. Se a massa molecular é igual a 342 U, significa dizer, né? Ou seja, em 1 mol de sacarose, eu vou ter 342 gramas. Tá? Então, a massa molecular, a gente poderia inclusive colocar dizendo que era 342 gramas por mol, tá? Lembrando que isso daqui significa isso daqui que eu escrevi, tá? Que 1 mol tem 342 gramas, tá? O que é que a gente fez aqui? Só trocou unidade de massa atômica, que é U, por G, tá? 1 mol dessa substância vai ter 342 gramas. Vamos para a letra B. Letra B do seguinte. Quantos mols existem em 1,5 kg de açúcar? Bem, matemática, grande parte das coisas, existem inúmeras formas de resolver as coisas. Eu vou resolver de uma forma aqui, e claro que vocês podem encontrar outras formas de resolver aí, né? Só que primeiro a gente tem que lembrar uma coisa, quando a gente está trabalhando com esse tipo de problema, a gente tem que trabalhar com a mesma unidade. E aqui, ó, quilograma, a gente tem que transformar quilograma para grama. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é 1 quilograma tem 1000 gramas. Quantas gramas existe em 1,5 quilogramas? A gente vai fazer uma regra de 3 simples para encontrar essa resposta. É preciso fazer a regra de 3? Bem, eu estou ensinando a vocês, né? Então, eu preciso ir por detalhes. Mas quem quiser fazer direto 1000 vezes 1,5, pode fazer. Não tem problema, né? Vamos fazer essa multiplicação aqui. 1000 vezes 1,5. Multiplicação de números decimais, o que é que a gente faz? A gente alinha os números, independente de casa decimal ou não, e faz a multiplicação normal. 5, qualquer número vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. Qualquer número vezes 0 é 0, então 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Soma agora, né? Vai dar 15.000, né? Só que a gente tem um número com casa decimal aqui.
que é que a gente vai fazer para encontrar a posição da vírgula? A gente vai olhar para os dois números que estão sendo multiplicados e contar o total de casas decimais. Juntando 1.000 e 1,5, eu só tenho uma casa decimal. E por que eu estou contando isso? Porque o número de casas decimais vai dizer quantas vezes eu vou pular aqui para colocar a vírgula, tá? Então, como só tem uma casa decimal, 1. Então, o valor aqui é 1.500 gramas. Isso não é a resposta ainda. A resposta é quantos mols existem em 1.500. Agora que eu tenho o dado em quilograma em grama, eu posso fazer o meu procedimento dizendo o seguinte: bem, se um mol de sacarose C12H22O11 tem 342 gramas, quantos mols existe em 1.500? Então, eu vou fazer uma nova regra de 3 aqui, em que vamos ter... Deixa eu só fazer uma divisão aqui para organizar o espaço, né? Vai ficar x vezes 342 igual a 1.500. X vai ser igual a 1.500 dividido por 342. Bem, vamos resolver essa divisão aqui. Vamos ver no que vai dar. Esse espaço aqui, 1.500 dividido por 342. Dividir 1.500 por 342 é saber quantas vezes 342 está dentro de 1.500, né? Então, vamos chutar aqui que é, vamos dizer, 4, né? Vamos ver se 4. 342 vezes 4, vamos ver. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3 dá 12, mais um 13, dá 1.368. Se eu somar mais 342, no caso seria 5, né? 5 vezes, vai passar de 1.500. Então, realmente, 342 só está 4 vezes dentro de 1.500. Quando eu multiplico, né, que dá 1.368. E o resultado dessa subtração aqui vai ficar, vamos pensar, 10 menos 8 dá 2. 10 menos 6 dá quanto, gente? 4? Acho que é 4. Né? E aqui vai ficar 4 menos 3, né? Que no caso dá 1. Bem, agora deixa eu só fazer uma verificação aqui rapidinho do que eu estou fazendo para ter certeza do cálculo mesmo, tá? Essa subtração, 1.500 menos 13. Aqui é 132. 132, tá? Deixa eu só lembrar uma coisa a vocês rapidinho, porque isso é muito matemática lá do fundamental e nunca é demais ter dúvidas e perguntar. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma investigação para saber quantas vezes 342 estava em 1.500, né? Eu chutei 4, né? Então, realmente era 4 vezes, porque 5 passaria de 1.500, seria 1.600 e alguma coisa, né? 4 vezes 342 dá 1.368. Então, como o resto aqui, que nem resto é na verdade, é o que sobra, né, da divisão, é 132. Só que o que acontece? Esse número não dá para ser dividido por 342. O que é que eu faço? Um vírgula aqui
um zero aqui. Eu vou ter 1320. 1320 é quase 1368, é bem próximo, né? O que significa dizer que não vai ter 342 quatro vezes, sim 3 vezes. Deixa eu só provar aqui. 342 vezes 3 dá 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 926. Contudo, essa divisão ela vai gerar números e números decimais aqui que, enfim, vai ser uma conta bem comprida. E aqui, ó, só para facilitar a vida da gente, quando a gente encontrar uma casa decimal já basta. Então significa dizer que a resposta é 4,3. 4,3 o quê? Mols. Mols de sacarose. Pessoal, eu realmente encorajo vocês a fazerem as contas de cabeça, porque vocês não vão ter calculadora. E, enfim, vocês precisam exercitar isso para ter uma vantagem na prova do Enem, né? E na verdade aqui não dava essa multiplicação, não dá esse valor aqui. Essa multiplicação tá errada, né? 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 dá 12, vai 1. Então aqui seria 1026, tá bom? Só que como eu sou vocês, ó, uma casa decimal que importa. Não precisa mais que uma casa decimal não, tá? Vamos para outro exemplo. A gente tem muitos exemplos hoje. A apatita é um mineral composto basicamente por fosfato de cálcio que possui fórmula molecular descrita aqui, né? Primeiro, pede para calcular a massa molecular da apatita, né? Deixa eu só copiar aqui a fórmula molecular. Bem, como vocês estão percebendo, nesse caso aqui a gente vai ter um parênteses. Isso aqui é algo novo pra gente, né? Aí vocês podem pensar, como é que a gente vai resolver esse tipo de cálculo, né? Quando tiver parênteses. Ó, é importante lembrar que esse 2 que tá aqui fora, ele serve para os elementos químicos que estão dentro. Então, em poucas palavras, isso aqui seria a mesma coisa aqui. Isso seria a mesma coisa que isso aqui, tá? Essa fórmula aqui seria a mesma coisa que essa aqui, só que escrita de outra forma. A organização dessa forma aqui refere-se à forma como a ligação química ela acontece, tá? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes não, mas só para a gente pensar matematicamente como vai fazer o cálculo da massa molecular, tá bom? Então aqui vai ficar, a gente nessa substância aqui, nessa fórmula molecular que a gente tem 3 elementos: cálcio, fósforo e oxigênio. Cálcio, fósforo e oxigênio. De acordo com o enunciado da questão, a massa do cálcio aqui é 40, a do fósforo 31 e do oxigênio é 16. O que eu tenho que levar em consideração agora? As quantidades, tá? Quando eu levo em consideração as quantidades, vai ficar 40 vezes 3, né? Que tem 3 mols de átomos de cálcio. 31 vezes 2, né? Que eu tenho 2 mols de átomos de fósforo. E 16 vezes 8, que é a quantidade de mols de átomos de oxigênio que tem nessa fórmula química. Vamos aqui finalizar essa multiplicação. Prometo que a primeira questão demorou bastante, né? Vamos ver se isso aqui vai demorar tanto, né? 40 vezes 3. Qualquer número vezes 0 é 0. 3 vezes 4 dá 12. Então aqui é 120. 31 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 62. E 16 vezes 8.
16 vezes 8. Vamos lá. 8 vezes 6 vai dar 48. 8 fica, sobe 4. 8 vezes 1 dá 8. Com 4 dá 12. Então, aqui é 128. Desculpa. Quando eu somar isso aqui, eu vou encontrar o valor da massa molecular. Porque o que é a massa molecular? É o somatório das massas, levando em consideração a quantidade de mols dos elementos químicos que apresentam na fórmula molecular. 8 com 2 e 0 dá 10, sobe 1. 2 com 1, 3. 3 com 6 dá 9. 9 com 2, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, a massa molecular dessa substância é 310 U. E a gente sabe que se a massa molecular é 310 U, significa dizer que em 1 mol de apatita, que a gente também pode chamar fosfato de cálcio, a massa presente é de 310 gramas, tá? Sempre bom lembrar que o valor da massa molecular é o valor correspondente em gramas do que se tem em 1 mol. E essa informação vai ser útil para a letra B, que a gente vai fazer agora, tá? Quantos mols existem em uma amostra de 700 gramas desse mineral, né? Apatita é um mineral. Que mineral eu tô falando? Apatita, que a gente acabou de calcular. Como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, se em 1 mol de apatita... Eita, eu escrevi a fórmula errada. Aqui é 4 e aqui é 2 fora, tá? 4 e 2. Se em 1 mol de apatita eu tenho 700 gramas, quantos mols eu vou ter? Eita, pessoal, desculpa. Em 1 mol tem 310 gramas e não 700 gramas. Eita, só passar o corretivo aqui. Poderia ter feito lápis comum, né? Em 1 mol tem 310 gramas, que é o que tem aqui, né? A pergunta que é feita é quantos mols tem em 700 gramas? Que é o que a gente vai resolver aqui. E como anteriormente, a gente faz a multiplicação cruzada aqui, vai ficar 310x igual a 700. X vai ser igual a 700 dividido por 310, né? Vamos lá para a divisão. 700 dividido por 310. Quantas vezes 310 está dentro de 700? Vamos chutar aqui que são 2 vezes, né? Porque 310 com 310 vai dar 620. Se eu somar mais 310 aqui, vai passar de 700. Então, aqui no caso só 2. 2 vezes 310 dá 620. Quando eu faço essa subtração aqui, vai ficar 0 menos 0, 0. 2 menos 0, que no caso pede emprestado, né? Como se fala lá no fundamental. Vai ficar 10 menos 2, que dá 8. E aqui vai ficar 6 menos 6, que dá 0. 80. 80 não é divisível por 310. Então, eu posso colocar uma vírgula aqui, desde que eu coloque um 0 aqui. Então, eu vou ter 800. Quantas vezes 310 está dentro de 800? Com certeza não vai ser mais que 2 vezes, porque se eu somar aqui 310, vai passar. Vai ficar 930 acima de 800. Então, novamente, o valor que a gente vai ter é 2. 2 vezes 310 dá 620. E isso vai dar uma conta que só Deus sabe quando acaba. Como a gente já tem uma casa decimal aqui, a gente pode parar por aqui, tá? Então, o resultado aqui é 2,2 mols de
apatita, presentes em 700 gramas, tá? Cansativo, gente. O cérebro da pessoa fica esgotado. Tem mais 2 exemplos aqui que eu vou fazer para vocês. Que com certeza vão ser mais simples do que os anteriores. Bem, o exemplo 3 diz o seguinte: o ácido fosfórico, H3PO4, é muito utilizado em guloseimas e refrigerantes do tipo cola. Qual a massa desse ácido presente em 4,2 mols? E nesse caso aqui já foi dada a massa molar, que é 98 gramas por mol. E o que é que significa quando a massa molar é dada? Significa dizer que 1 mol de ácido fosfórico tem 98 gramas. Né? Então a gente não vai precisar calcular a massa molecular, porque a massa molar foi dada. Então, a gente pode fazer diretamente o cálculo aqui. Se 1 mol de ácido fosfórico tem 98 gramas, quantas gramas existem em 4,2 mols de ácido fosfórico? Por que essa questão é diferente da anterior? Porque aqui a gente não precisa calcular a massa molecular, porque ela já foi dada. Isso ocasionalmente acontece na prova do Enem, tá? Não contem com essa sorte não, porque nem sempre é o que acontece. Às vezes é dada, mas nem sempre é dada, tá? Bem, aqui vai ficar 1 vezes x, que é x, 98 vezes 4,2. X vai ser igual a 98 vezes 4,2. Como eu disse anteriormente, quando a gente tem multiplicação de número decimal, a gente vai alinhar os números, um abaixo do outro normalmente, e no final a gente vai levar em consideração as casas decimais. Então a gente coloca um abaixo do outro e multiplica normalmente, ignorando a vírgula por enquanto, né? 2 vezes 8 é 16, vai 1. 9 vezes 2, 18, mais 1, 19. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 9 dá 38, 38 não. Deixa eu só confirmar aqui. 4 vezes 9, 4 vezes 9 dá 30, 36. 4 vezes 9, 36 mais 3, é isso mesmo. 4 vezes 9 dá 36, mais 3 dá 39. Faz essa adição aqui, 6. 9 com 2 dá 11, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 9, 11 novamente. 3 mais 1, 4. Aí, novamente, o que a gente vai fazer aqui? Olhar e contar. Ao total, juntando esses dois números, quantas casas decimais eu tenho? Aqui eu não tenho nenhuma e aqui eu tenho uma casa decimal. E eu preciso saber isso para saber em que posição eu vou colocar a vírgula aqui. Então, contando da direita para a esquerda, eu vou pular apenas uma casa. Então, no caso aqui, a resposta é igual a 411,6 gramas, que é a massa presente em 4,2 mols de ácido fosfórico, pessoal. Esse exemplo é mais simples porque a gente precisa fazer menos caminhos, né? Porque já tem a massa molar calculada, então fica mais fácil pra gente, tá? Vamos para o último exemplo de hoje. O AS é um dos medicamentos mais usados do mundo. Uma caixa do medicamento contém 20 comprimidos, onde cada um possui 0,09 gramas. Indique a quantidade de mols correspondente ao total da caixa.
total da caixa e não apenas esse caso aqui, tá? Vamos primeiro calcular a massa molecular do AS, tá? C9H8O4. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Carbono tem massa igual a 12, de acordo com os dados aqui. Hidrogênio, massa igual a 1. E oxigênio, massa igual a 16, né? 16. Agora eu tenho que levar em consideração as quantidades. 12 multiplicará 9, porque é a quantidade que eu tenho aqui. 1 multiplicará 8, que é a quantidade que eu tenho aqui. E 16, que é a massa do oxigênio, multiplicará 4. Vamos lá. 12 vezes 9. Vou fazer aqui no cantinho. 12 vezes 9. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 1 dá 9, mais 1, 10. Então, aqui vai dar 108. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então aqui dá 8. 1 vezes 8 dá 8. E agora 16 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. Vai 2. 4 vezes 1 dá 4. Mais 2, 6. Então, aqui dá 64. Perceba que eu estou aliando tudo, ó. Unidade, dezena e centena, porque, como eu disse anteriormente, né? Vocês parecem que desaprendem as coisas chegando no ensino médio, né? Tem que lembrar. Então, 8 mais 8, 16. Mais 4, 20. Sobe 2. 6 mais 2 dá 8. E 1 dá 1. Então, a massa molecular dá 180. Ou seja, em 1 mol dessa substância, eu tenho 180 gramas, né? Em 1 mol de AS, eu vou ter 180 gramas. Então, pegando essa informação, talvez eu consiga responder a questão, né? Mas antes de ir fazer direto o cálculo, eu tenho que lembrar uma coisa, que é saber o total de mols presente em uma caixa. A caixa possui 20 comprimidos. Cada comprimido tem 0,09 gramas. Então, aqui eu vou multiplicar, né? Posso fazer outra regra de 3? Posso. Vai ficar. Um comprimido tem 0,09 gramas. Então, 20 comprimidos vai ter X. Poderia ter feito isso direto? Poderia, mas exercitar a regra de 3 não quer demais. Então, aqui vai ficar 20 vezes 0,09. Mais uma continha pra gente. 0,09 vezes 20. Novamente, coloca tudo junto aqui, como se não tivesse vírgula, e multiplica. No final, a gente vê o que faz. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 9 dá 18, vai 1. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, só que subiu 1, né? E aqui, 0 também. 0, 8, 1 e 0. Ao total, quantas casas decimais existem? No primeiro número aqui tem 2 casas decimais, no segundo não tem nenhuma. Então, ao total, eu tenho 2 casas decimais. Então, significa dizer que a vírgula vai andar 2 casas da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2. Então, significa dizer que eu tenho 1,8 gramas de massa de ácido acetilsalicílico em uma caixa. Essa é a resposta? Não, porque a questão quer saber a quantidade de mols.
Mas esse número aqui e esse que eu encontrei aqui, eles vão me ser úteis para a resposta que vai ser dada agora. Por quê? Se em um mol de ácido acetil salicílico eu tenho 180 gramas, quantos mols eu vou ter em 1,8 gramas, né? E com isso a gente vai terminar a questão, prometo a vocês, tá? Vai ficar 180x igual a 1,8. X vai ser igual a 1,8 dividido por 180. Vamos aqui para a última continha. 1,8 dividido por 180. Quando a gente tem quando a gente tem multiplicação de números decimais, a gente vai poder fazer um artifício que é para que esse número aqui, ele deixe de ser decimal. No caso, a gente vai encontrar um número que a gente vai multiplicar ele por 10, 100, 1000, 10.000, enfim. De forma que essa casa decimal deixe de existir. Nesse caso aqui do 1,8, quando eu multiplico por 10, esse número vai deixar de ser 1,8 e vai virar 18. Só que eu também preciso multiplicar o número que vai dividir, que no caso é o 180. Então, vezes 10. Então, para eliminar a vírgula, eu tive que multiplicar o divisor e o dividendo por 10 para que eu possa eliminar a casa decimal. O dividendo era um número decimal, eu multipliquei por 10 para eliminar essa casa decimal aqui. Então, se eu multipliquei o dividendo por 10, eu também tenho que multiplicar o divisor por 10. Então, no caso, agora vai ser... Até botar aqui, né, uma setinha para indicar o que aconteceu aqui, certo? Quando eu multipliquei ambos por 10, agora sim, eles vão se tornar possíveis de serem divididos, tá? No caso, 180 não dá 18.000. Deixa eu só confirmar aqui. 180 vezes 10. Dá 1.800, pessoal. Não dá 18.000, dá 1.800, tá? Perdão aqui. Dá 1.800. Agora, eu posso tentar começar a dividir esse número aqui, né? Eu vou só escrever aqui com mais espaço, porque eu vou precisar fazer uns artifícios matemáticos, tá? É possível dividir 18 por 1.800? Não, porque 18 é bem menor que 1.800. Mas o que acontece? Se eu colocar um zero aqui e um zero aqui, ainda não é possível. Se eu colocar outro zero aqui e outro zero aqui, aí sim é possível. 1.800 dividido por 1.800 vai dar igual a 1. 1 vezes 1.800 dá 1.800. E finalmente a gente tem uma divisão com resto zero, né? Finalmente. Então significa dizer que em 1,8 gramas de ácido acetil salicílico, eu vou ter 0,01 mol de ácido acetil salicílico, o nosso famoso AS. Né? Bem, desejo a vocês bons estudos e realmente só ficou um pouco longo porque eu fiz as continhas com vocês, tá? Mas sobre esse artifício aqui da divisão, isso vai ser bem útil para que a gente aprenda a fazer divisão de números decimais. E em outros exemplos eu vou fazer novamente os cálculos com vocês para que a gente se acostume e aprenda um pouquinho, tá bom? Bons estudos para vocês. Recomendo a vocês que anotem esses exemplos de um caderno de vocês para que vocês tenham por onde estudar, né? Em breve vai ter simulado, quem sabe prova, então nunca é demais
vocês organizarem o caderno de vocês para os estudos, tá? Até mais!